Estamos no estado de São Paulo. Eu trabalho numa escola rural da cidade de Piedade, localizada no bairro dos Leites. EAP e professora Leonor Oliveira Martins, minha escola do coração. Esse sou eu, o Barão do Pirapora, num dia qualquer, numa aula de história no 6º ano. Bom dia, pessoal! Hoje teremos uma aula diferente. Vamos inovar, trazer, avançar para uma nova etapa de educação no Brasil. Vocês serão pioneiros numa experiência que vai além da tecnologia de informação. Hoje, as aulas serão ministradas por vocês, os protagonistas da história. Agora, por favor, vamos ouvir o primeiro grupo. Olá, eu sou Gisele e estudo aqui na escola Leonor Oliveira Martins. Com um dos melhores professores da escola, hoje nós estamos fazendo um trabalho. Hoje nós iremos falar sobre o Império Bizantino. O Império Bizantino se constituiu da divisão do Império Romano no ano de 395 d.C., em duas partes: Império Romano do Oriente, com capital em Constantinopla, e o Império Romano do Ocidente, com capital em Milão. A cidade de Constantinopla, antes denominada Nova Roma, foi fundada por Constantino no ano de 330 d.C. Hoje, Istambul, na região entre a Europa e a Ásia, na passagem do Mar Egeu para o Mar Negro. A península sobreviveu às invasões bárbaras em toda a Idade Média. O principal imperador bizantino foi Justiniano, entre 527 a 565. Em seu governo, o Império Bizantino atingiu o máximo esplendor, enquanto no Ocidente, durante a Alta Idade Média. Olá, eu sou o aluno Pedro, do 6º ano, e estudo na escola Leonor Oliveira Martins. E eu vou continuar a sequência que meu amigo Gesiel estava falando. O Império Romano era devastado pelas invasões de diversos povos. Justiniano conseguia manter a unidade do Império Romano do Oriente, que compreendia a Península Balticana, a Ásia Menor, a Síria, a Palestina, o norte da Mesopotâmia e o nordeste da Ásia. Foi também o responsável pela temporada de reconquista da grande parte do Império Romano do Oriente, incluindo a cidade de Roma. Filho de camponês, Justiniano chegou ao trono em 527 d.C. Sua mulher, Teodora, exerceu decidida influência sobre a administração do Império Romano. No poder, Justiniano procurou organizar as leis do Império e encarregou uma comissão de juritas de elaborar o Digesto, uma série de manual de direito destinado aos estudantes, que foi publicada em 533 d.C. Oi, eu sou a aluna Renan, estou a continuação do meu amigo Pedro e Gesiel. Estudamos na escola Leonor Oliveira Martins e hoje falamos nesse mesmo ano foram publicadas as institutas com os mesmos princípios fundamentos do direito romano e no ano seguinte concluiu o Código de Justiniano. As três obras de Justiniano, que na verdade era uma compilação das leis romanas, desde a República até o Império Romano, foram depois reunidas numa única obra, o Conde Justiniano, depois chamado de Corpus Juris Civilis, Corpo de Direito Civil, situada numa posição vigiante. Constantinopla era ponto de passagem para os comerciantes que circulavam entre o Oriente e o Ocidente. A cidade possuía
possuía diversas manufaturas como as de seda. É um comércio desenvolvido. Justiniano procurou usar a religião para unir o mundo oriental e ocidental. Procedeu à construção da Catedral de Santa Sofia, de 532 a 537. O cristianismo predominou o Império Bizantino, embora tenha se desenvolvido de forma peculiar. O imperador desprezava as imagens, podiam adorar apenas deuses, cujas imagens também não podiam ser reproduzidas. As imagens eram de destruição, conhecido como iconoclastia. As diferenças entre Oriente e Ocidente e as disputas pelo poder entre o Papa e o Imperador culminaram na divisão da Igreja Católica. Em 1054, criando uma cristandade ocidental chefiada pelo Papa em uma oriental chefiada pelo Imperador, que é a Igreja Ortodoxa. Essa foto recebeu o nome de Cisma do Oriente. A cultura bizantina, apesar de refletir profundas influências romanas, sofreram claras influências da cultura helenística. Adotaram o grego como idioma oficial no século III. Mantiveram constantes relações com o povo asiático, além de vivenciarem, combinavam o luxo e a exuberância do Oriente. Como a igreja, as estabilidades do Império Bizantino estavam por algum tempo ameaçadas por dificuldades financeiras no auge do governo Justiniano, no século VI, seguindo-se um longo período de decadência com o monte de Justiniano em 564 d.C. As dificuldades cresceram, árabes e búlgaros intensificaram as tentativas de entrar no Império. Durante a Baixa Idade Média, século X e XV, além das pressões dos povos e impérios das suas fronteiras, Oriente e perdas de território, o Império Bizantino foi o alvo de retomada expansionista ocidental, a exemplo das cruzadas com a expansão dos turcos otomanos no século X e V. Tomados os Balcãs e a Ásia Menor, o Império acabou reduzindo a cidade de Constantinopla. O enfraquecimento bizantino que chegou ao fim em 1453, quando o sultão Mahomé destruiu as muralhas de Constantinopla e poderoso ganhou os turcos transformaram em sua capital, passamos a chamá-la de Istambul, como é conhecido hoje, surgido Turquia. Muito bem, aplausos! Agora, por favor, vamos ouvir o próximo grupo. Olá, eu sou o Gustavo, eu estudo no sexto ano, sou aluno da escola Leonor Oliveira Martins e hoje eu vou falar com o meu grupo Gabriel, Ícaro e Júlio César sobre os reinos bárbaros. O declínio do Império Romano está ligado à sua decadência, à diminuição de escravos, à ruralização das cidades e o controle das fronteiras. Isso favoreceu a invasão dos bárbaros
em 476. As fronteiras acabaram se descaracterizando e aos poucos os povos bárbaros da Germânia passaram a tomar os territórios romanos. Eram os ostrogodos, visigodos, burgúndios, vândalos, francos, saxões, anglos, lombardos, godos e outros. Enfim, muito obrigado. Tchau. Essas ligações herdadas dos tempos das aldeias eram chamadas de comitatus, que evoluiu para a suzerania e vassalagem e posteriormente marcaram o início do sistema feudal, onde os reis cediam as terras aos nobres que cuidavam dos feudos, onde haviam os servos que trabalhavam para o nobre. Ao tomarem o poder de Roma, os bárbaros foram tomando posse das terras, o que levou a uma grande ruralização na Europa, onde antes haviam cidades, tornaram-se campos de cultivo. E ao longo dos anos foram surgindo novos reinos. Esses reinos acabaram tendo seu próprio exército. O líder bárbaro tornava-se rei suzerano e distribuía terras de seu reino para seus vassalos. Os vassalos eram fiéis ao rei. Estes, por sua vez, tinham que proteger as terras do reino, e assim cuidavam dos servos e dos nobres. É interessante compreendermos que, com a invenção dos bárbaros nos territórios do Império Romano, houve uma miscigenação de cultura que influenciou na formação das linguagens ocidentais. Com os romanos, que falavam o latim, originou as línguas italianas, espanholas, francesas e portuguesas. E os germânicos originaram as línguas anglo-saxônicas com o alemão e o inglês. Entre os primeiros reinos bárbaros destacamos principalmente o reino franco, anteriormente como a dinastia merovingia, através do reino Clovis, seguido pelo Império Carolíngio de Carlos Magno, formando o Sacro Império Germânico Romano. Carlos Magno também ficou famoso por conter o avanço dos árabes na Europa com seus 12 pares de cavaleiros, além de derrotar os saxões e impor o cristianismo entre os vencidos. Após sua morte, o império foi fragmentado entre os seus descendentes, o que foi o início do feudalismo na Europa. É importante ressaltarmos que os bárbaros, ao dominarem o território romano, acabaram com o modelo político do império, mas mantiveram a religião, que era o cristianismo. Mantiveram e fortaleceram o catolicismo, as crenças antigas dos germânicos, como deuses nórdicos como Odin, Thor e Loki, além das criaturas lendárias semi-dragões, feiticeiras, gobins, fadas e gárgulas. Passou a fazer parte do imaginário, mas de forma maligna e pagã, onde esses reinos bárbaros passavam a usar o catolicismo como religião oficial desses territórios. Muito bem, aplausos!
Agora, por favor, vamos ouvir o próximo grupo. Um dos ensinamentos de Maomé é que o islamismo deveria triunfar no mundo através da Guerra Santa Jade. Foi assim que ele conquistou Medina e retornou todo-poderoso para Meca construir uma mesquita e orientou o povo como rezar. No ano 610, Maomé recebeu uma visão que existia um único Deus, que era Alã, e iniciou sua peregrinação. Seus seguidores foram chamados de muçulmanos, submissos a Deus. Os discípulos escreveram o Alcorão, que é o livro sagrado dos muçulmanos. O islamismo foi cada vez mais divulgado. O princípio do islamismo tem influência do cristianismo e do judaísmo. Maomé começou a pregar em Meca, mas o povo de lá não gostou. Ele então teve que fugir para Medina. Essa fuga ficou conhecida como Hijra. Depois voltou para Meca e tornou-se a cidade sagrada dos muçulmanos. Os árabes ficaram sendo liberados pelo califado, e houve uma grande expansão do Império Árabe. Sua capital ficou sendo em Bagdá, atingindo a costa norte da África até a Espanha, com o Califado de Córdoba. Por isso a Península Ibérica era dominada pelos árabes. Depois que Maomé morreu, houve uma divisão dos muçulmanos entre xiitas e sunitas. Os xiitas achavam que os líderes deveriam ser descendentes de Maomé e que o Alcorão fosse seguido à risca. Já os sunitas achavam que o líder poderia ser escolhido pelos seguidores de Alã e acreditavam que o povo poderia ser orientado não só através do Alcorão, como também da Suna. Muito bem, aplausos! Agora, por favor, vamos ouvir o próximo grupo. Oi, meu nome é Edilene, estudo na escola Leonor Oliveira Martins e eu vou falar um pouco sobre a Idade Média. Para começar, o período medieval foi dividido em duas partes, a Alta Idade Média e a Baixa Idade Média. Veja abaixo as principais características de cada período. A Alta Idade Média foi um período de instabilidade e insegurança generalizada que se estendeu do século V ao século X. Nesse período, destacam-se a formação dos reinos germânicos, reinos bárbaros, o sistema feudal, o islamismo, com o Império Árabe, Império Bizantino e o predomínio da igreja que chamamos de teocentrismo. Na Idade Média, destacamos algumas lendas como as do rei Arthur, na Inglaterra, que teria tornado-se rei depois de tirar a espada de uma rocha. Teria sido criado pelo mago Merlin e criou a Tábua Redonda com seus cavaleiros, e saiu em missão para buscar o cálice sagrado, o Santo Graal, que seria o cálice que Jesus teria usado na última ceia. Segundo a lenda, quem tomasse esse cálice teria o poder da vida eterna. Entre as filosofias medievais, destacamos a patrística e a escolástica. A patrística tem como o principal filósofo Santo Agostinho, que consiste na elaboração doutrinal das verdades de fé do cristianismo e na sua defesa contra os ataques dos pagãos e dos hereges. Além das lendas medievais, que falavam de feiticeiros, dragões, ogros, destacamos outro herói mítico da Idade Média britânica, que foi o Robin Hood. Era um líder de resistência contra o rei João, que teria usurpado o trono de seu irmão, Ricardo, Coração de Leão, que praticava de uma cruzada no Oriente Médio. Robin lutava contra a cobrança exagerada de impostos do rei João e roubava dos ricos para dar aos pobres. A lenda ganhou fama quando foi publicado o livro de Robin Hood. É importante ressaltar que Robin Hood nunca existiu, mas os personagens e a situação econômica retirada no livro foram reais.
A Baixa Idade Média é um período que vai do século X ao século XV. Destacam-se nessa época a crise do feudaísmo, as cruzadas, o renascimento comercial e urbano, a cultura medieval, a peste negra e a formação dos estados nacionais. E na Baixa Idade Média que destacamos a queda do Império Bizantino. Com a invasão dos turcos em Constantinopla em 1953, o que marca o fim da Idade Média e o início da Idade Moderna. Muito bem, aplausos! É isso aí, pessoal. Nos encontraremos no futuro. Um grande abraço do Barão. Olá, amigos! Curtiram essa animação? Foi produzida com muito carinho para vocês. Dá o like, compartilhem com seus amigos e inscrevam-se no meu canal.